O Irã abriu outra frente, agora na fronteira norte de Israel, e não a 3.200 quilômetros de distância. O Hezbollah, um braço bem equipado e bem treinado do Irã, está na fronteira norte de Israel. Faz 1 ano e meio desde que o presidente Biden intermediou o cessar-fogo e exigiu a retirada de Israel do sul do Líbano. Já se passaram 18 meses para pensar, planejar e se preparar. Então, acho que a pergunta é simples. O que é diferente desta vez? E ainda mais importante, qual é a estratégia para mudar a realidade a longo prazo, não a curto prazo? Se isso acabar de novo só com a ilusão de tranquilidade, parece que não aprendemos nada. Para explicar isso, tenho a honra de apresentar e trazer para este podcast meu amigo, o general de brigada da reserva Amir Avivi. Ele é o fundador e presidente de uma das organizações mais importantes de Israel, o Fórum de Defesa e Segurança de Israel, entre muitos outros cargos. Ele também foi o ex-vice-comandante da divisão de Gaza. Ele foi diretor do gabinete do chefe do Estado-Maior e comandante em vários níveis na engenharia de combate. Amir, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui, obrigado por me receber. Obrigado por arranjar um tempo, mesmo com sua agenda cheia devido às guerras em várias frentes. E vamos falar tanto sobre seu papel civil, quanto sobre muito do seu conhecimento militar também. Amir, hoje falaremos sobre o Líbano. Quem lembra, após 7 de outubro, quase houve um 8 de outubro no Líbano, certo? Já falei com você e quero saber mais sobre isso. Tivemos sorte de não ocorrer um 8 de outubro no Líbano, mas o país entrou na guerra. Quando falo em Líbano, refiro-me ao Hezbollah. Seja específico, o Hezbollah entrou na guerra em 8 de outubro, lançando milhares de foguetes sobre Israel, situação semelhante à atual. Em setembro de 2024, Israel lançou uma invasão terrestre. Eu também estava no Líbano naquela época para erradicar o Hezbollah. Estávamos avançando. E então, antes das eleições de novembro de 2024, o presidente Biden insistiu, na verdade, ameaçou Israel dizendo que tínhamos que nos retirar. Caso contrário, ele iria restringir o envio e deixar de nos enviar munições que, na verdade, era obrigado a fornecer. E nós nos retiramos. Já se passaram 18 meses. Minha pergunta para você é, o que mudou no Líbano, tanto desde 8 de outubro quanto em relação a 18 meses atrás? Certo, então quando olhamos para o quadro geral, e talvez daqui a alguns anos, quando pesquisarem sobre essa guerra, quando falarem sobre ela muitos anos depois, acho que eles vão dividir a guerra em 3 fases diferentes. A primeira fase foi que no início fomos pegos de surpresa, não estávamos preparados, não tínhamos munição suficiente, nem forças suficientes, eram 7 frentes diferentes. E nessa realidade, Israel decidiu por uma estratégia que dizia: vamos focar cada vez em uma frente de cada vez. Começamos com o Hamas e, ao mesmo tempo, atuamos nas outras frentes para enfraquecer, não destruir, enfraquecer nosso inimigo, a ponto de não haver uma ameaça estratégica para Israel e então passar para o próximo desafio. Então começamos com o Hamas. E isso levou muito tempo, quase 1 ano. Quero dizer, a guerra começou em 7 de outubro. Transferimos nosso centro de gravidade para o Líbano em setembro do ano seguinte. Isso levou muito tempo por vários motivos. Quero dizer, era um ambiente de guerra muito complexo, com vários reféns, mas também uma administração americana que estava nos negando munições. Isso nos atrasou bastante. Mas em certo momento entramos em Rafa, tomamos o corredor Filadélfia, cercamos o Hamas por todos os lados. E basicamente naquele momento, sabe, o Hamas já não era mais uma ameaça estratégica. Ainda é uma ameaça até agora, mas não uma ameaça estratégica. E então dissemos, ok, este é o momento em que precisamos trazer de volta nossos cidadãos, sabe, que foram tirados de suas casas para ficarem seguros, e precisávamos trazê-los de volta. No norte de Israel. No norte. Então eles estavam levando. Quando exatamente? No dia 8 de outubro, Israel basicamente retirou mais de 100 mil pessoas de suas casas ao longo da fronteira, incluindo uma cidade inteira, a cidade de Kiryat Bona, que aliás não se recuperou até agora. Dos 25 mil habitantes da cidade, apenas 10 mil voltaram, isso é um grande problema. Mas naquele momento nós mudamos o centro de gravidade de Gaza para o Líbano. Lançamos um ataque muito surpreendente e decisivo com os pagers, todos nós lembramos, atacando os ativos estratégicos e matando Nasrallah.
E, de fato, naquela época, a pressão sobre Israel para não avançar mais, você sabe, para parar, era realmente séria. Eu vivi isso pessoalmente quando me encontrei com o embaixador dos Estados Unidos aqui em Israel, naquela época. Lembro de ir ao escritório dele e, enquanto aguardava a reunião, admirava do lado de fora o símbolo dos Estados Unidos, a águia imponente. E quando fui para a reunião e começamos a conversar, durante toda a conversa ele me dizia: precisamos diminuir a tensão, precisamos de um cessar-fogo. No meio de tudo isso, por que, Amir? Por que ele insistia tanto? Bem, eu não sei, não fazia sentido nenhum. Quer dizer, sabe, uma coisa que ele me disse, acho que talvez seja uma boa explicação. Ele disse: olha, eu vim para ser embaixador, para normalizar as relações com a Arábia Saudita, e essa guerra está atrapalhando essa missão, sabe? Ele sentiu que, sabe, isso é como um ruído que está atrapalhando a questão principal. A questão principal é a normalização. A guerra começou devido a esse processo e a tentativa do Irã de barrar essa normalização. Então, enquanto ele falava sobre desescalar e, sabe, um cessar-fogo em determinado momento, eu olhei para ele, disse a ele, senhor embaixador, que estava sentado lá fora, admirando essa poderosa águia: quando vocês se tornaram Daves? Você acha mesmo que pode ser uma potência mundial sendo um Dave? Não é por acaso. Como ele reagiu? Ele começou a rir, sabe? Mas no final da reunião ele me olhou muito sério e disse: olha, se você continuar atacando no Líbano, vai haver um distanciamento entre Israel e os Estados Unidos. Uau! Isso não foi uma ameaça, foi uma ameaça aberta. Sim, foi uma ameaça aberta e basicamente era óbvio que Israel estava sob muita pressão do governo americano. Mas posso te dizer que algumas horas depois 80 bombas caíram no bunker de Nasrallah. Nós eliminamos Nasrallah, acho que conversando com o pessoal do Biden muito tempo depois, eles admitiram, sabe, que Israel fez a coisa certa. Mas a questão é que nós não paramos ou não fizemos esse cessar-fogo por causa da pressão americana. Esse não foi o motivo. A questão era que sabíamos que o Irã estava começando a avançar rumo ao desenvolvimento de uma arma nuclear. Precisávamos transferir nosso centro de gravidade do Líbano para o Irã. E, de fato, o que aconteceu foi que no momento em que assinamos esse acordo de cessar-fogo, que, aliás, permitiu que Israel continuasse atacando diariamente. Correto, pelo ar. Você sabe, pelo ar. O que temos feito. E, aliás, também permanecemos dentro do Líbano em várias posições, pelo menos em 5 lugares diferentes, lugares cruciais para nós dentro do Líbano. Então, o cessar-fogo foi muito favorável para Israel, mas naquele dia assinamos o cessar-fogo. O primeiro-ministro disse que estamos mudando o nosso centro de gravidade do Líbano para o Irã. Então isso é interessante. Quero dizer, você está dizendo que o cessar-fogo, naquele momento, na verdade, serviu aos interesses de Israel. Com certeza. E com certeza porque naquela época também houve um colapso do regime sírio e nós direcionamos muita atenção para destruir o exército sírio, para tomar o topo do Monte Hermon, entrando na Síria. Também tivemos que lidar com os Houthis e eles operam lá. No dia do cessar-fogo, consegui me encontrar com o ministro da Defesa da época, Galland. E estávamos discutindo o fato de que, no momento em que o Irã perdeu sua profundidade estratégica, quero dizer, Hamas, Hezbollah como forças principais e também os Houthis, você sabe, foram enfraquecidos, ficou óbvio que, aos olhos dos iranianos, a maneira de proteger o regime seria avançar rapidamente em direção às capacidades nucleares. Então, sabíamos que tínhamos iniciado uma corrida? Mas me explica isso. Por quê? Quero dizer, eles estavam planejando usar uma arma nuclear? Ou é a ameaça de uma arma nuclear que fortalece o regime deles? O principal interesse do regime é existir, se sustentar, sabe? Eles operaram por muitos anos e criaram profundidades estratégicas, vendo seus grupos por procuração como profundidades estratégicas, e por muitos anos eles garantiram que apenas os grupos por procuração lutassem. Eles não lutam, eles ficam de fora, sabe, desse cenário, movendo os pauzinhos nos bastidores. E no momento em que perderam a profundidade estratégica, sabe, é como se alguém tivesse tirado suas roupas, eles se sentiram nus.
E eles sentiram que a única coisa que pode salvá-los agora são as armas nucleares. Então eles realmente começaram a avançar para integrar o urânio enriquecido a uma bomba. E Israel entendeu que precisava concentrar toda a sua energia, tudo em se preparar para detê-los com um ataque no Irã, provavelmente o maior ataque da história de Israel. Ninguém sabia o que ocorreria quando realmente fizéssemos isso. Você acha que nós decidimos fazer isso mesmo com Biden sendo presidente dos Estados Unidos e tendo vencido a eleição? Você acha que Israel ainda estava planejando seguir em frente com isso? Com certeza, não quero dizer, obviamente, é muito mais fácil ter um presidente que apoia e ajuda, mas quando começamos a nos preparar, já tinha passado das eleições nos Estados Unidos, era óbvio que o presidente Trump tinha vencido, todo o aparato de defesa israelense, nossas indústrias militares e o exército começaram a trabalhar dia e noite com o Mossad, se preparando para esse ataque decisivo contra as capacidades nucleares do Irã. E nos meses entre novembro, quando fizemos o cessar-fogo, até junho, quando atacamos Israel, nesse período de tempo desenvolvemos tecnologias que vão além da imaginação, que desafiam as regras da física e da química. Tecnologias que não só nos permitem cumprir nossas missões em 12 dias e realmente causar um golpe sério nesse programa nuclear e no programa de mísseis balísticos, mas são tecnologias que vão impactar a próxima década. Incluindo tecnologias desconhecidas na esfera pública. Com certeza, com certeza. E o que fizemos no Irã vai além da imaginação. Quando Netanyahu informou Trump sobre o ataque, o presidente respondeu que era uma questão de segurança nacional de Israel. Faça o que for preciso para proteger Israel. Mas nós, os Estados Unidos, não vamos participar. Os Estados Unidos tinham a impressão da tentativa deles de lidar com os Houthis, que não foi muito bem sucedida. Então, o presidente estava pensando, ok, se tentamos lidar com os Houthis, não com o Irã, não tivemos muito sucesso. O que acha que vai acontecer quando Israel atacar o próprio Irã? 90 vezes o tamanho de Israel para apoiá-lo. Certo. E, o chefe do Estado-Maior me disse que quando o ataque começou, depois de um dia e meio, o comandante do CENTCOM ligou e perguntou para ele, como está indo, quantos aviões vocês perderam, quantos drones? Ele disse, nenhum. Eles ficaram chocados, quero dizer, em 2 dias, Israel destruiu completamente toda a defesa, que defendia Teherã, abriu o corredor para Teherã, e foi isso. Dominamos os céus iranianos e começamos a atacar ferozmente sem perder um avião sequer, Foi isso que levou o presidente Trump a se envolver? Antes da guerra, ele não estava convencido disso. Certo, então, quando ele viu o nível de sucesso e quando viu que estávamos dominando os céus iranianos, aí o primeiro-ministro Netanyahu disse ao presidente Trump, olha, essa é a oportunidade. Esse é o momento de trazer os bombardeiros estratégicos e cumprir a missão, já que Israel não possui essas capacidades. Temos muitas capacidades, mas bombardeiros estratégicos não estão entre elas. E era óbvio que, para lidar de forma realmente completa com Ford, Natanz e todos esses lugares, era necessário ter essa capacidade dos B-2. E realmente foi uma decisão histórica do presidente Trump de entrar na luta. E não apenas entrar e atacar esses locais, mas também assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo no Irã. E dizer, agora isso é problema nosso. Nós vamos garantir que vocês nunca terão capacidade nuclear. O que mudou, Amir? Quero dizer, o que mudou naquele momento? Por que agora toda essa guerra está sendo liderada pelos Estados Unidos? Na verdade, Israel está se unindo aos Estados Unidos, mesmo que isso seja do nosso interesse nacional. O que mudou no presidente Trump? O reconhecimento de que isso pode ser feito, que Israel mostrou que podemos fazer isso. Uau! Ok, Israel mudou completamente o entendimento sobre o que pode ou não ser feito, e o fato de Israel ter conseguido atacar da maneira que fez, deu realmente força também para o presidente dizer, ok, sim, isso pode ser feito, sem perder vários aviões e tudo mais. E isso mudou tudo.
Isso mudou tudo porque em 12 dias nós realmente conseguimos atingir de forma muito séria os programas deles. Falando sobre os programas nucleares, matando os cientistas deles, destruindo o arquivo deles, o arquivo digital. Nós pegamos o arquivo físico antes com o Mossad, matando vários comandantes de alto escalão e oficiais seniores e atingindo os locais. Mas também isso criou uma realidade onde a dissuasão iraniana interna e externamente foi completamente destruída. Isso, aliás, levou o povo iraniano a começar as manifestações mais tarde. Isso levou os europeus a restabelecerem as sanções e a acionar o mecanismo de snapback do JCPOA. Então, Israel mudou tudo globalmente e internamente dentro do Irã e estabeleceu as condições para a guerra que está acontecendo agora, que é uma guerra muito diferente, porque se a primeira parte da guerra era sobre enfraquecer todos os nossos inimigos, incluindo o Irã, e libertar nossos reféns, concluímos os 2 primeiros anos com todos os nossos inimigos nas 7 frentes dramaticamente enfraquecidos. E Israel, em 2 anos, ficou muito mais forte do que quando começamos. Esta parte da guerra é sobre vencer de forma decisiva em todas as frentes. Este é um ataque decisivo para alcançar a vitória total. Não se trata de enfraquecer o Irã ou enfraquecer o Hezbollah ou enfraquecer ainda mais o Hamas. Trata-se de destruí-los. Então, já que estamos falando do Irã, o que novamente fez Israel mudar desde junho de 2025? Então, não teríamos conseguido uma vitória decisiva já na primeira vez, naqueles 12 dias em que atacamos o Irã, se apenas tivéssemos continuado? Então começamos esse período de 12 dias, sabendo que ainda temos muitos reféns em Gaza, que precisamos voltar a focar em Gaza, e é por isso que fizemos um ataque muito limitado. Entendi. Focando realmente nas grandes questões, garantindo que eles não se tornem nucleares, destruindo esse processo de transformar urânio enriquecido em armas, atingindo seriamente a capacidade deles de mísseis balísticos e de drones. Mas tivemos que voltar para Gaza. Isso era urgente. Tínhamos reféns, precisávamos lidar com isso. Então fomos de Gaza, Líbano, Síria, Iêmen e Irã de volta para Gaza. Entramos na cidade de Gaza para criar as condições para que o Hamas fosse pressionado contra a parede, de forma que eles tivessem que libertar os reféns. E então houve uma pausa operacional. Fizemos um cessar-fogo, começamos a falar sobre essa paz. The Board of Peace. Comitê e assim por diante, e o Conselho de Paz. E havia um sentimento no público de que, ok, é isso, a guerra acabou. E eu escrevi um artigo em janeiro, no começo de janeiro, em Inet, e também no Jerusalem Post, dizendo que na primeira metade de 2026 voltaremos a uma guerra em grande escala em todas as frentes, todas elas. E a segunda metade de 2026 será sobre normalização, acordos de paz e, claro, as próximas eleições, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. Como você sabia disso, Amir? Você está certo. Publicamente, todos nós tínhamos essa impressão, e até o governo falava sobre isso. Quero dizer, havia muito pouca conversa durante aqueles meses. Como você sabia? Porque vimos que o Irã, em vez de dizer, ok, sabe de uma coisa, nós não avaliamos corretamente as forças de Israel e também a determinação dos Estados Unidos para lutar. Os Estados Unidos, por muitos e muitos anos, tinham capacidades incríveis, mas zero disposição para lutar. Mas o presidente Trump agiu e lutou. Ele disse que decidiu usar a força. Então, em vez de os iranianos dizerem, sabe de uma coisa, talvez devêssemos esperar alguns anos, vamos esperar até Netanyahu e Trump terminarem seus mandatos, e depois voltamos a fazer o que fazemos. Não, eles começaram a construir novamente todas essas capacidades muito, muito, muito rápido, e também tomaram uma decisão estratégica. Eles vão se vingar, eles vão atacar. Em Israel, havia um entendimento claro de que, se esperássemos, o Irã se tornaria nuclear e eles iriam lançar uma arma nuclear contra nós. Esse era o entendimento. Esse era um entendimento real.
e também que eles estão caminhando novamente para uma produção em massa de mísseis balísticos e vão nos sobrecarregar com milhares e milhares de mísseis balísticos. Era óbvio que isso é uma ameaça estratégica para Israel. E era óbvio que Israel iria atacar. De uma forma ou de outra, Israel se preparou para um ataque e era claro que precisávamos terminar o trabalho em Gaza, no Líbano. Precisávamos vencer essa guerra. Não podemos aceitar uma realidade em que Hezbollah, Hamas e Irã estão se reconstruindo e entendemos que a questão principal era cortar a cabeça da cobra. Precisávamos lidar com o Irã. Deixe-me te perguntar se... Novamente, essa é uma pergunta que ouço muito na imprensa. Recebi ontem se nós... A palavra aniquilação é uma palavra que eles costumam colocar na nossa boca, certo? Não tenho certeza se nós... O presidente usou, acho, talvez essa palavra uma vez. Não me lembro do primeiro-ministro Netanyahu dizendo que nós aniquilamos, mas... Como eles conseguiram ameaçar Israel com uma arma nuclear tão rapidamente se tivéssemos realizado um ataque tão decisivo em junho? Então, não é que eles realmente poderiam ter se movido tão rapidamente para montar uma bomba, mas o que eles decidiram fazer foi encontrar um local que fosse bem profundo no subsolo, de modo que nem os Estados Unidos pudessem alcançá-lo. E lá tentar pegar o urânio enriquecido e criar até mesmo uma bomba nuclear muito básica, mas criar uma bomba que eles vão tentar usar de uma forma ou de outra. Tivemos que começar com o urânio iraniano que eles já haviam enriquecido, certo? Precisamos impedi-los antes que fossem para o subsolo. Não tínhamos muito tempo. Agora, o grande desafio do primeiro-ministro Netanyahu era como fazer os Estados Unidos apoiarem e entenderem que isso não é apenas uma ameaça a Israel. Isso é uma ameaça para toda a civilização. Este é um regime apocalíptico que não tem medo de usar armas nucleares e eles podem provocar uma terceira guerra mundial, mas nuclear, depois da qual não haverá civilização. Era claro que precisávamos lidar com isso. E o presidente Trump tentou lidar com isso diplomaticamente, exigindo, que eles entregassem todo o urânio enriquecido e desmantelassem toda a capacidade de enriquecimento. Mas, esse regime pensa de uma forma apocalíptica e eles não atenderam a essas exigências. E, felizmente, temos um presidente que entende, que isso é uma grande ameaça para toda a civilização e para os Estados Unidos. E foi assim que chegamos ao ponto de lançar um ataque juntos com um objetivo claro, para desmantelar completamente as capacidades iranianas, garantir que eles nunca terão capacidades nucleares, destruir completamente, inteiramente a capacidade deles de produzir mísseis balísticos e desmantelar essa capacidade. E também desvincular o Irã de seus grupos por procuração e garantir que eles não consigam sustentar, tudo isso. O povo que criou tantos grupos por procuração, e é exatamente isso que estamos fazendo. Então, estou curioso para ouvir sua avaliação agora que já faz cerca de um mês desde o início desta campanha atual contra o Irã. Qual nossa situação atual e quanto falta para atingir esses objetivos? Então, militarmente, eles estão praticamente destruídos. Quero dizer, agora estamos focando em destruir cada fábrica e indústria que produz capacidades para o Irã. Está sendo destruído de forma sistemática. Grande parte da capacidade de mísseis balísticos e de drones deles foi destruída, incluindo fábricas. Temos visto eles atirando menos, sem marinha, quase nenhuma defesa aérea. Então, obviamente, militarmente, eles estão sendo destruídos. Eles ainda conseguem lançar um míssil ocasionalmente. Mas ainda existe uma estrutura de comando e controle entre os exércitos deles lá? Entre os revolucionários há certo comando e controle, mas algumas unidades apresentam deserções em massa. Eles entendem que Israel e os Estados Unidos estão controlando completamente os céus do Irã. Israel e os Estados Unidos juntos já atacaram mais de 14 mil alvos. Cada alvo pode receber algumas bombas. E tudo isso é muito preciso. Não são mísseis balísticos deles sendo disparados aleatoriamente. São ataques muito, muito precisos e decisivos que eles não conseguem parar. Aliás, eles têm força aérea. Eles realmente têm uma força aérea. Mas onde ela está? Quero dizer. Destruída.
A maior parte foi destruída, mas eles dependiam muito mais de mísseis balísticos e aviões. E eu acho que há uma compreensão crescente de que, se você realmente quer colocar esse regime de joelhos, você precisa acabar com a economia deles. Então, agora estamos falando sobre os Estados Unidos assumirem o controle do Estreito de Hormuz. Estamos falando sobre a ilha de Kag, que realmente controla 90% do petróleo que é distribuído da ilha para os petroleiros. Se você tomar essa ilha, acabou. A economia iraniana deixa de existir. E, obviamente, mas se você controlar o estreito é a mesma coisa. Quero dizer, você pode deixar qualquer navio que quiser sair do estreito, e aqueles que você não quiser, você controla. Por que isso é tão importante? Ou seja, isso vai afetar todo o Irã. Obviamente, o povo já é muito pobre, mas isso vai afetá-los e vai afetar o regime. Estamos esperando que isso cause deserção, agitação? Quero dizer, a vida já é um inferno para os manifestantes. Qual é o plano aqui? Então você não pode matar 1 milhão de membros da Guarda Revolucionária, mas pode garantir que eles não recebam seus salários. Você quer levar o regime ao ponto em que eles não consigam mais sustentar suas forças. E uma vez que você não os paga, já era. Isso não é um desertor. Então se eles não têm dinheiro, é isso. Eles não conseguem mais sustentar essas forças. Então, quando o presidente Trump está pensando em atacar o principal setor de energia deles, ou tomar a ilha de Kag, ou controlar Hormuz, esse é o ponto em que eu entendo que realmente precisamos controlar a economia deles, não apenas destruir suas capacidades militares para realmente desmantelar o regime ou torná-lo completamente inoperante, de uma forma que crie as condições para que o povo iraniano se levante e assuma o controle do país com a ajuda de Israel e dos Estados Unidos. Não haverá tropas em solo iraniano. Quero dizer, não estou falando sobre Hormuz ou ilhas, sabe? Estou falando do Irã continental. As tropas em solo serão o próprio povo iraniano, Com eles em solo, mas agora, na maioria das vezes, desarmados. Pelo menos até onde sei. Talvez os curdos ou azeres. Como mudamos esse paradigma? Porque sem armas, quero dizer, pode haver algum tipo de reação por parte da Guarda Revolucionária, quem quer que reste para proteger o... Então sim, espero que haja um plano para armar os diferentes grupos. E você precisa focar em 2 áreas. Uma é Teherã em si. Esta é a capital, mas também as áreas mais rurais, onde você tem os curdos, os baluches, os azeris e todos os diferentes grupos. O Irã é composto por vários grupos. Temos 12 grupos diferentes. Apenas 50% do Irã é persa. E mesmo entre os persas, muitos não apoiam esse regime. Então eu estou otimista. Acho que esse regime não vai permanecer. E eu acho que as ambições ou os objetivos dos Estados Unidos são muito maiores do que os de Israel. Israel se satisfaz com um Irã incapaz de ameaçá-lo, sem mísseis balísticos, armas nucleares ou apoio a forças por procuração. Isso não é suficiente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam que o Irã mude sua aliança da China e da Rússia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam que o petróleo iraniano seja negociado em petrodólares de volta ao SWIFT e não no mercado negro, como tem sido feito há muito tempo. Explique isso um pouco mais para o nosso público. Então você sabe, nós sabemos que a China controla 90% dos minerais raros, os minerais necessários para uma indústria de IA, para carros elétricos. E a China ultimamente tem interrompido a cadeia, sabe, desses minerais raros indo para a Europa ou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito preocupados com esse controle. E a maneira como os Estados Unidos estão lidando com isso é dizendo, ok, vocês controlam a maioria desses recursos minerais raros, nós vamos controlar o petróleo. Vocês chineses precisam de petróleo. Agora os Estados Unidos pegaram o petróleo venezuelano. Agora vai pegar, você sabe, o petróleo iraniano. Além disso, se os Estados Unidos controlarem o Estreito de Hormuz, é isso. A qualquer momento, os Estados Unidos podem fechar o estreito e dizer para a China, sabe, sem petróleo. É isso. Muito interessante. Essa é uma análise realmente muito cirúrgica. Então é mais do que apenas Taiwan e os semicondutores. Também são os minerais raros dentro da própria China. Claro, E, obviamente, quando os Estados Unidos mostram disposição para lutar,
mas também mostram a superioridade tecnológica, sabe, dos Estados Unidos sobre as tecnologias russas e chinesas, porque o Irã está lutando com tecnologias russas e chinesas e está sendo destruído. 100-0 é como um domínio completo da tecnologia americano-israelense. Então, obviamente, eu suponho que isso vai dissuadir a China de invadir Taiwan. Isso vai criar uma realidade onde a Rússia contempla, sabe, qual é o próximo passo e o que fazer. O que me surpreende é o que está acontecendo com a Europa. Sabe, O fato de que o presidente pediu para que eles se juntassem e ajudassem. E no momento realmente significativo, eles disseram não. Isso terá repercussões terríveis para a Europa. Quer dizer, se você acha que são os Estados Unidos, OTAN. Sim, e se os Estados Unidos disserem para a Rússia, sabe, quer saber? Façam o que quiserem, não vamos mais investir na Ucrânia, nem defender os europeus, que estão se tornando muçulmanos mesmo assim. Talvez seja melhor para a Rússia lidar com eles. Isso pode acontecer. Quero dizer, podemos ver a Rússia muito mais agressiva na Europa. E os Estados Unidos não vão ajudá-los para lidar com isso. O presidente Trump não vai fazer isso. E quando olhamos para o que vai acontecer em seguida, sabe quem será o próximo presidente? Se for o vice-presidente que diz América em primeiro lugar, e eu não quero enviar nossas tropas para diferentes lugares e assim por diante, isso pode ser bastante devastador. E eu acho que a Europa vai se tornar muito mais dependente de Israel, das capacidades israelenses, assim como quando o presidente Obama apunhalou o mundo sunita pelas costas e se aliou ao Irã. e claro, não protegeu o povo sírio. Certo. Isso criou um entendimento no Oriente Médio. Precisamos de uma aliança com Israel. Não podemos confiar na América. Precisamos de uma aliança com Israel. De certa forma, se Obama não tivesse feito o que fez, não teríamos tido os códigos Obama. É um pensamento interessante. Para mim, Isso é algo não convencional. Obama é uma reencarnação de Bilam. Veio para nos amaldiçoar, acabou nos abençoando. Uau! Muitas ações dele foram uma bênção para nós, pois trouxe a Primavera Árabe e enfraqueceu nossos inimigos de várias formas. O mesmo acontece aqui. Agora os Estados Unidos estão virando as costas para a Europa. A Europa ficará muito dependente das capacidades israelenses e das tecnologias e possivelmente também do fato de que Israel provavelmente nos próximos meses ou no próximo ano será um corredor de energia. Sabemos que agora a Arábia Saudita está transportando petróleo pelo oleoduto leste-oeste que vai da Arábia Saudita até o Mar Vermelho. Ele contorna o Estreito de Hormuz. E a ideia original era levar esse petróleo de Yanbu, no Mar Vermelho, até Eilat. E de Eilat transportá-lo através dos nossos oleodutos pela empresa Katsa de Eilat até Ashkelon e de Ashkelon para a Europa. Israel será um corredor mundial de energia. Podemos usar nossos oleodutos para transportar grande quantidade de petróleo. Conversei com um dos embaixadores europeus mais proeminentes na semana passada. Conversei com ele sobre esse corredor de energia. Ele disse: Amir, olha, se isso acontecer, isso muda o jogo quando falamos sobre nossas relações com Israel. É impressionante transportar petróleo por Israel até a Europa. Isso é algo enorme. Israel pode ser a ponte entre Ocidente e Oriente. Com certeza poderia passar por lá. Com certeza. Então é interessante, Amir, o que você está dizendo é que a relação de Israel com a Europa pode mudar drasticamente por causa disso, como uma consequência não intencional. Vejo muitas oportunidades que, aliás, já estão acontecendo, porque você vê Finlândia, Suécia, Europa Oriental, Alemanha comprando muitas capacidades israelenses. Nós costumávamos ver o norte da Europa atacando Israel, indo contra Israel. Quando foi a última vez que você ouviu Suécia ou Finlândia ou esses países se posicionando contra Israel? Você não ouve mais isso? Por quê? As defesas deles são israelenses. Eles dependem das capacidades israelenses e precisam de um bom relacionamento conosco. Depois vem a Europa Oriental, a Alemanha, eles compraram RO3, isso é muito importante. É uma grande mudança. Agora, quanto mais países estão no oeste da Europa
E quanto mais distantes estão da Rússia, mais eles se permitem não agir de forma amigável com Israel, mas, eventualmente, quando eles virem mísseis balísticos iranianos que podem alcançar até Paris ou Londres, eles vão entender mais rápido e perceber que precisam das capacidades israelenses. Você acha, agora o ministro das Relações Exteriores britânico meio que nega a ideia. Diz que não sabe se podem atingir Londres, que não há provas. Acho isso incrível. Você deveria considerar a possibilidade de que eles tenham esse alcance, não buscar provas de que talvez não tenham. E, sabe, essas capacidades iranianas, é isso que os russos têm. Então é óbvio que a Rússia pode atingi-los. claro, Então, sabe, obviamente eles precisam desse tipo de defesa. Você não pode ficar indefeso e sendo extorquido, sabe? Basta a Rússia dizer, ok, vamos atirar, é isso. Mas o que eles vão fazer? então eu quero fazer a transição para a questão da independência militar de Israel. Ou seja, se tivermos que lidar com um presidente, agora é com o mais favorável a Israel, talvez da história. Espero que um dos próximos também seja semelhante. No futuro, pode haver um presidente desfavorável a Israel, seja um democrata ou um republicano isolacionista, não sabemos de onde isso pode vir. Onde isso deixa Israel e como o país se prepara? Nós, do IDSF, já defendíamos há tempos e escrevi sobre isso no meu livro. Israel precisa ser capaz de se defender sozinho. Tenho o nome do livro em inglês? No Retreats, Exatamente. No Retreat. Onde as pessoas podem comprar o livro? Você acabou de me dar um exemplar. na versão em inglês da Amazon. Na Amazon. No Retreat. No Retreat em inglês na Amazon. Certo. Hoje, basicamente, entende-se que Israel precisa conseguir se defender sozinho. Nossas indústrias militares crescem exponencialmente. Israel investe grandes quantias para expandir nossas linhas de produção. E não se trata apenas de produzir as armas, munições de que precisamos, mas também peças. Você quer garantir que a linha funcione. Você já tem o necessário. Então você tem duas opções. Ou você produz em Israel e não fica dependente da Grã-Bretanha, da França ou de outros países, ou você precisa ter estoques enormes que possam durar anos. Então Israel está equilibrando entre estoques e autoprodução, mas com um entendimento claro, cristalino. Precisamos ser capazes de nos defender sozinhos. Precisamos estar ao longo de fronteiras defensáveis e além delas. As fronteiras de Israel são defensáveis, mas é preciso uma zona de amortecimento. Então nós estamos na Síria, agora estamos no Líbano, até o rio Litani, estamos em Gaza. Nós não vamos mais correr riscos. E uma das maiores mudanças, falando sobre pensar em segurança nacional, é a proatividade. Entender que você precisa ser proativo o tempo todo. Você não pode permitir que exércitos terroristas ou exércitos sejam formados nas suas fronteiras. Se eles tentarem construir alguma coisa, você precisa atacar, você não pode esperar. Sobre esse ponto, voltando ao dia 7 de outubro de 2023, quando houve a concepção, certo? Isso não foi só uma falha de segurança, mas também ideológica. Acho que isso é muito importante. Quero passar os próximos minutos falando sobre a sua organização e a sua visão sobre ela. Quero que você explique sua organização para nossos ouvintes e como isso está afetando a liderança atual e futura das Forças de Defesa de Israel. Então, tudo o que aconteceu conosco nos últimos, eu diria, 30 anos antes da guerra foi, de certa forma, devido à existência de uma elite de generais que vem dominando a esfera pública israelense há muitos e muitos anos na pesquisa, na mídia, nas políticas e assim por diante. E as ideias deles eram sobre contenção, sobre recuos, sobre concessões, sobre a ideia de que, na verdade, os judeus são o problema. Se nós simplesmente nos comportarmos corretamente e dermos aos nossos inimigos tudo o que eles querem, talvez, sabe, esse seja o caminho para alcançar a paz. E foi incrível ver que não importava qual governo fosse eleito, se era de esquerda ou de direita. Quando você tem os generais, sabe, controlando o discurso, falando sobre segurança nacional, até mesmo governos de direita, sabe, faziam o que eles queriam, eles também estavam presos a essa concepção, todos eles.
pois é de lá que recebem as informações. Certo, agora quando me aposentei. E você era um general. É importante dizer que você era general de brigada nas Forças de Defesa de Israel. Você viu isso, Amir, em primeira mão. Eu vi isso em primeira mão. Terminei meus 30 anos de serviço militar. Quando saí, estava realmente muito preocupado com o rumo que isso estava tomando. Pensei, não serão os inimigos que vão nos destruir, mas nós mesmos fazemos isso. Todos os erros que você pode imaginar, nós cometemos em 30 anos, coisas que realmente não fazem sentido algum. Disse a mim mesmo que a maioria dos nossos oficiais e comandantes não é assim. Eles são sionistas convictos. Eles são vencedores, eles sabem quem são nossos inimigos, eles querem proatividade. Querem que nos defendamos em Bruxelas, mas eles não tinham voz nem organização. Ter um general aqui e outro ali não é organização. Então isso me motivou há 6 anos a criar a IDSF, Nonin Ibra, Sabichoniste e realmente fazer uma mudança histórica das elites em Israel. Está na hora dos velhos generais, que aliás a maioria tem a idade do meu pai, se afastarem. E a geração jovem, uma geração de Macabim, oficiais e comandantes muito fortes, deve avançar e assumir seu lugar. Havia uma espécie de dissuasão para lidar com eles, e nunca entendi isso. Do que você tem medo? Nós estamos certos. Eles não fazem sentido algum e ficaram totalmente politizados. E está na hora da nossa voz ser ouvida. E, sabe, na primeira ou segunda semana em que comecei a organização, era tão necessário que depois de 2 semanas já tinham 300 oficiais que se juntaram à organização. Em 2 semanas eu nem tinha uma organização formal. Estávamos apenas reunindo pessoas em grupos de WhatsApp. Hoje, 6 anos depois, 55 mil oficiais, comandantes e operadores israelenses, sendo cerca de 7 mil oficiais. Começamos uma organização muito pequena. Hoje é uma grande organização com um instituto de pesquisa que é respeitado globalmente. Nós nos reunimos semanalmente, você sabe, com os embaixadores mais proeminentes em Washington e na União Europeia. Trabalhamos em estreita colaboração com o governo e com o Knesset. Também somos um movimento de base em todas as cidades e vilarejos de Israel. E fazemos 3 coisas. Educamos a geração jovem antes do exército, organizações em escolas de ensino médio. Educamos o público em geral, sendo muito atuantes na mídia e nas redes sociais. Educamos tomadores de decisão em Israel e globalmente. Você vê, é incrível, aliás, a sua organização. Quero dizer, tive o prazer de vê-la crescer nos últimos anos. É tremendo o que você fez. Você está vendo isso no nível mais alto? Aliás, quando nos conhecemos anos atrás e estávamos pensando em como definir quem somos, o que há de especial em nós, uma das expressões era voz da razão. Finalmente, generais que são uma voz da razão e falam com autoridade, porque qualquer um pode falar sobre segurança e comentar sobre isso, mas você precisa de uma voz de autoridade, você precisa de pessoas que realmente tenham experiência, mas que tenham bom senso, sabe? Algo que está faltando no mundo todo, eu diria. Eu não sei o que aconteceu com o bom senso, sabe? Bem, é notável. Israel e o presidente Trump parecem ter isso. E eu acho que é por isso que sentimos tanta resistência, porque isso realmente força as pessoas quase a tomar uma decisão. Sabe, você pode odiar isso e tentar ignorar ou se juntar a isso. Com relação ao Bichon Steam, você já está vendo o trabalho que está fazendo afetar alguns dos escalões superiores do aparato de segurança de Israel? Com certeza. Quero dizer, acho que hoje tanto o Exército quanto o governo adotaram, eu diria, quase totalmente nossas ideias, sabe? E o fato de eles ouvirem isso o tempo todo na mídia, nas redes sociais, em pesquisas e assim por diante, isso dá a eles as ferramentas e eles estão sendo encorajados, sabe? A dizer, ok, sim, essa é a voz que ouvimos, isso é o certo a se fazer. Isso está impactando tudo. Está impactando até mesmo quais oficiais estão sendo promovidos agora no Exército, no Shin Bet ou até mesmo no Mossad. Toda a esfera pública mudou de ponta a ponta. É realmente um momento histórico em que você vê essa mudança de elite.
A geração antiga está se afastando, a nova geração está assumindo, mas essa é uma geração que realmente vai garantir a segurança de Israel para as próximas gerações. E é disso que se trata, garantir a segurança de Israel para as próximas gerações. É incrível, Amir, nessa conversa, ouvir você explicar de forma tão clara o surgimento de Israel no dia seguinte. As pessoas perguntam como será o dia seguinte e você realmente está falando sobre o dia seguinte de Israel surgindo não apenas como um líder regional, você acrescentou toda essa dimensão de talvez a dependência ou a abertura de um relacionamento com a Europa e como Israel está se posicionando. E como sabemos, é quase como a geração do deserto. Eles cumpriram seu papel e partiram. Agora você planta a semente da nova geração, que com sorte entenderá seu ponto de vista e nos guiará até lá. Eu acho que o povo judeu, o povo israelense e muitos do nosso público também são não-judeus que apoiam Israel. Tiramos o chapéu para você. Chamamos isso de kova, como dizemos em hebraico. Antes de encerrar, quero sua opinião. A Páscoa judaica é daqui a 2 ou 3 noites, certo? Estamos equilibrando gravar podcasts e limpar a casa. Alguma reflexão sobre a Páscoa judaica para nós antes de encerrar? Sabe, a história judaica tende a se repetir. E é algo muito parecido, né? Olhando para o que está acontecendo agora e a história da Páscoa. Porque quando chegamos ao ponto, sabe, em que o Egito estava escuro e era noite, e então matamos todos os filhos, sabe, os primogênitos. Naquele momento, com esse evento dramático acontecendo, o povo judeu estava prestes, sabe, a deixar o Egito. Naquele momento, a ordem para o povo judeu foi: fiquem em suas casas. Todos estavam em suas casas. E eu fico pensando, sabe, quando eles estavam dentro de casa, sem realmente saber o que estava acontecendo lá fora, sem entender a magnitude do que estava acontecendo e do que aconteceria depois, quando saíssemos do Egito, sabe, e fôssemos para a terra de Israel, é bem parecido com o que acontece agora. A maioria dos israelenses está em casa, você fica lá, eu dirijo bastante. Durante a guerra, poucos carros circulam e as pessoas ficam em geral em casa. Quando há ataques, elas se abrigam em suas residências. O mundo ao redor delas está mudando completamente. Quando elas saírem de casa, será um mundo totalmente diferente. Venho dizendo isso há muito tempo e agora acho mais fácil de entender. Sabe, quanto maior for a vitória, quanto mais decisiva for a vitória nesta guerra, maior será a era de ouro de Israel no dia seguinte. Israel está entrando em uma era de ouro. Não é que não haja desafios, depois também enfrentaremos desafios e precisamos lidar com a soberania dentro do território. O Neguev, a Galileia, a Judéia e a Samaria estão lidando com o aumento do antissemitismo. Temos muitos desafios, mas estamos indo para uma era de ouro. Depois desta guerra, a economia vai decolar. Ela já está decolando, vai ser muito maior do que isso. E haverá uma grande aliá para Israel, e vai haver um baby boom. Você sabe, ficamos muito tempo nos abrigos. Isso mesmo. Muitos bebês a caminho. E eu acho que realmente disse ao povo judeu: olhem, o futuro está aqui. Você acha que agora estamos sendo um pouco desafiados, sabe? Mas você sente esse otimismo, sabe, na sociedade israelense? Mais uma vez fomos classificados em 8º lugar entre as nações mais felizes. Mas o que foi interessante é que, quando você vai aos detalhes, vê que a geração jovem entre 8 e 25 anos está em 3º lugar. Ah, eu não sabia disso. Então temos essa geração jovem que está lutando há 2 anos e meio em Gaza, no Líbano e contra o Irã. Eles são a parte mais otimista da sociedade israelense. Então temos um grande futuro pela frente. General de Brigada Amir Aviv, meu amigo, obrigado. Esse podcast foi extremamente esclarecedor. E feliz Pesach para todo o nosso público e para todos que nos assistem ao redor do mundo. Fiquem ligados no True East. Nos vemos depois do feriado de Pesach.